Olá, hoje vamos dar uma olhada numa história familiar fascinante. Está documentada em Atravessando Gerações, do Marcos Misurini. Temos aqui acertos do texto, árvores genealógicas, correspondência, bastante material. Sim, um material bem rico. A ideia é explorar a jornada dessa família, sabe? Desde a chegada ao Brasil, lá da Itália, até os desafios, as conquistas das gerações que vieram depois. É uma verdadeira crônica familiar. Uma saga, né? Através do tempo. Exato. Então, vamos mergulhar nisso. Os documentos que temos, eles pintam um quadro bem vívido da experiência imigrante. Da adaptação. Isso, e da busca pelas raízes. Algo que, com certeza, muita gente se identifica, né? Com certeza. Bom, a narrativa começa mesmo com o Virgílio Misurini. Ele chegou da Itália por volta de 1912. Isso. E é interessante que a partida dele pode ter ligação com tensões com a Igreja Católica na época. Ele estudou num seminário em Roma, justamente quando o Papa Pio X publicou aquela encíclica Pascendi, sabe? Condenando o modernismo. Ah, sim. É fascinante pensar como essa decisão dele, individual, deu início a uma saga que atravessou o Atlântico, né? Totalmente. E aí, Virgílio e a esposa, Mariusha Cadini, eles enfrentaram aquelas dificuldades, né? Bem típicas dos imigrantes. O trabalho pesado. Exato. Nas fazendas de café, no interior de São Paulo, como a Fazenda Santana das Três Barras, que o material menciona. Num Brasil recém-saído da escravidão, buscando essa mão de obra, né? Exatamente. Precisavam substituir a mão de obra escravizada. E a história é bom. Ela toma um rumo bem trágico com a morte do Virgílio, muito cedo. Talvez por febre amarela, por volta de 1916. Pois é, parece que ele adoeceu depois de uma pescaria. Beberam água contaminada, talvez, algo assim. Que coisa! E a Mariusha, já com 3 filhos, o José, o Alexandre e o Felício, nossa, ela demonstra uma resiliência incrível. Viúva muito jovem. É verdade. E essa resiliência acho que vira um fio condutor na história toda. Sem dúvida. A partir daí a gente vê a família se ramificando. As árvores genealógicas mostram bem isso. Sim, a dispersão. O José, que era o mais velho, ele vai para o Rio de Janeiro, né? Lá por 1928, buscando vida melhor. Trabalha como farmacêutico, depois na construção civil. Casa com a Rosa Ferreira Mendes. Mas a vida na cidade grande também traz outras complicações, né? Inclusive a separação deles mais tarde. Entendo. E os outros irmãos? Então, o Alexandre e o Felício, eles ficam mais por Vargem Grande do Sul mesmo. O Alexandre vira sapateiro e o Felício alfaiate e pedreiro. Mas também com suas dificuldades, imagino. Sim, claro. O Alexandre, por exemplo, teve um envolvimento político. Chegou a ser preso em 35 pelo DOPS, a polícia política da época. Nossa. E ainda teve uma lesão no olho por causa disso. Quer dizer, cada um com as suas provações, né? Caminhos diferentes. E é justamente desses detalhes, né? Nessas histórias pessoais que a coisa ganha mais vida. Com certeza. As fontes descrevem momentos bem dramáticos. Dificuldades financeiras, doenças, como a do Ildefonso, filho do José, com insuficiência renal. E acidentes graves também, como o do Ivan Misurini, outro filho do José. Em 76, ele sofreu um acidente terrível, quase morreu. Imagina o impacto disso na família. Exato. E dá para perceber também como os grandes eventos históricos afetavam o dia a dia deles, né? Tipo a preocupação durante a Segunda Guerra por serem italianos aqui. Sim, a tensão durante o golpe de 64. Tudo isso respinga na vida pessoal. E tem outro ponto bem interessante, que é essa busca mais recente para entender o passado. Ah, sim. O Marcos Misurini, né? O autor. Ele mesmo, neto do José. Lá por 1999, 2000, ele começa a usar a internet, que era novidade na época, e cartas também, para tentar juntar os cacos da história da família. Que não devia ser fácil com as variações do nome nos registros. Exato. Misurini, Misurini, Misiruni. Ele até tentou contato com possíveis parentes na Itália. Um trabalho de detetive mesmo. E ainda tem a investigação da Ana Laura, né? Neta do Felício. Isso, junto à AICI, a Agência Católica de Informações. Ela buscando entender melhor essa relação com a igreja. A questão da possível excomunhão, a responsabilidade da igreja na vinda do Virgílio. Mais uma camada complexa aí. Exatamente. Então, o que a gente tira disso tudo? Para mim, essa análise revela uma tapeçaria mesmo, de adaptação, de superação. E de busca por identidade, né? Sim, ao longo de quase um século aqui no Brasil. Desde a chegada do Virgílio até essa pesquisa do Marcos. Pois é, e se a gente conecta isso com um quadro maior,
dá para ver como a história de uma família reflete as grandes mudanças sociais, econômicas, políticas. É um microcosmos, né? Totalmente. A imigração, a urbanização, as crises, os ecos das guerras da política, tudo isso molda o destino das pessoas. E a gente vê a resiliência se manifestando de formas diferentes, né? Na Mariúcha viúva, no José se adaptando à cidade, no Marcos persistindo na pesquisa, é uma força que vai se adaptando. Uma narrativa muito rica que mostra como a grande história impacta as pequenas histórias, né? As vidas de cada um. Exato. E fica assim uma questão interessante pra gente pensar, né? Quantas histórias parecidas, cheios de dramas, superações, buscas por conexão, existem por aí, com cada família. Talvez esquecidas, só esperando para serem redescobertas.